Paz do Senhor, irmãos. Nós louvamos ao Senhor nesta manhã por estarmos aqui, por estarmos juntos nessa manhã. Uma manhã heróica para estarmos na casa do Senhor, né? Heróica por causa do frio que está fazendo. E se você está aqui, é porque você veio com sede de adorar a Deus, com sede de louvar, de agradecer ao Senhor, obstante o frio. Obstante o frio. E aqueles que tiveram coragem de levantar de manhã neste frio e não substituí-lo, o culto da manhã, por conta do frio, eu acredito que você tem coragem para vencer muitas outras coisas também. Isso parece simples, mas quando a gente vence aqueles obstáculos naturais que supostamente não significam nada, que podem ser substituídos, aqueles outros obstáculos também a gente os encara com força de vontade, com certeza. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Quero honrar a Deus pelos nossos pastores que estão aqui presentes, missionários, todos os santos, obreiros que já estão trabalhando na casa do Senhor, Ministério de Louvor, músicos, diaconia, cooperadores, Ministério Infantil, todos que estão servindo a Deus nesta manhã, todos os santos aqui presentes, Deus os abençoe. Olhe para o seu irmão que está ao seu lado e diga: irmão, você é bem-vindo em nome de Jesus. Você é bem-vindo aqui nessa manhã. Diga para ele assim: vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Eu quero reler uma palavra. A gente sempre relê, porque a Bíblia a gente está sempre pregando, e muitas das vezes a gente está sempre indo e vindo e voltando aos mesmos textos. E eu quero reler nessa manhã um texto no Evangelho de São Lucas, que está incluso na parábola do filho pródigo, capítulos 15 de Lucas. Capítulo 15 de Lucas. E a palavra, ela nos fala sobre a eficácia do arrependimento e do perdão. Sobre a eficácia do arrependimento e do perdão. Arrependimento e perdão. Lucas 15, 17 a 24. A gente sempre agradece, cita, e a mídia sempre fica por último, né, Marcelo? Mas a mídia está aí, graças a Deus pela mídia que está aí, firme e forte, cada vez melhor. Lucas 15, 17 e 24. Isso sem falar no som lá no Vinícius, né? Deus abençoe. Lucas 15, 17 e 24. Podemos ler? Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. Levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecendo-se dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: pai,
pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, lhe disse aos seus servos: depressa, trazei a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a fazer festa, a se regozijar. Amém? Eu gostaria que você relesse o versículo 18. Leiamos o verso 18. Vamos lá? Já. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Amém. Poder sentar, queridos. Como dissemos, a palavra nessa manhã, ela nos fala sobre a eficácia do arrependimento e do perdão. E nós procuramos nessa manhã trazer luz, respondendo uma questão que geralmente é feita por alguém que observa ou por alguém que se encontra na condição. A pergunta que diz: é possível alguém que está no fundo do poço, que está num estado caótico, se levantar, ser restaurado e ter o seu valor e a sua felicidade anterior de volta? Geralmente, quando nós enxergamos pessoas no fundo do poço, pesa aquela dúvida dependendo da condição em que ele está. E pior ainda, aquele que se encontra na condição em que está vivendo a miséria e sentindo a fraqueza e a impossibilidade de sair dali e de ter a sua vida restaurada. Então essa é a pergunta que se faz. É possível cair e se levantar? Ontem, como introdução, ontem eu estava vendo, não sei o nome direito, mas parece-me que é Show do Milhão, no programa do Luciano Huck. E estava ali uma atleta tentando ganhar R$1 milhão. E ele contou um pouco da sua história. Tentou ir para as Olimpíadas do Rio de Janeiro e por 19 segundos, é uma atleta de maratona, por 19 segundos ele não conseguiu. E por causa de 19 segundos ele perdeu todos os patrocínios. E perdendo todos os patrocínios, ele acabou indo para o fundo do poço. Sua vida virou um caos. E ele foi se encontrar lá em Brasília. E eu acredito que, se não todos, muitos de vocês viram essa palavra, esse testemunho dele. E chegou aquele momento em que ele quis tirar a própria vida, quis se matar, cometer suicídio. Mas, indo ao psiquiatra, ele contando a sua história, ela simplesmente disse: eu não posso te dar remédio, você é uma atleta, o que você tem que fazer é voltar, é se perdoar, e começar tudo de novo. Porque você é uma atleta, você precisa voltar a ser uma atleta. Eu estava
pedindo a Deus uma palavra, meditando, e me veio essa palavra ao coração, e eu lembrei das palavras desse rapaz. E é exatamente isso que acontece, de um modo prático, para todas as circunstâncias e situações em que o ser humano possa se encontrar neste fundo de poço, possa se encontrar nesta situação caótica. Pode ser, talvez, uma situação diferente de um para o outro, em termos de intensidade, mas que aquilo que é tão pouco para mim pode causar um efeito tão grande que não causa no outro. Isto varia de pessoa para pessoas. Então a pergunta é: pode esta pessoa se levantar, voltar a viver, voltar a ser feliz, ter a felicidade de volta, os valores de volta? É isto que a palavra de Deus, ela nos responde nessa manhã. E de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que nós lemos, de acordo com o que Jesus está nos ensinando, graças a Deus, nós podemos dizer sim. É possível. É possível. Eu poderia dar oportunidade para irmãos aqui e você contaria a sua história dizendo como saiu do fundo do poço. Eu poderia dar o meu próprio testemunho e contar a minha história de quando ainda criança, como saí do fundo do poço. Porque é de lá que nós saímos. Nós podemos falar de diferentes valores. Este rapaz, ele conta de valores profissionais, morais. Mas não são apenas estes, há também aqueles valores espirituais, obscuros na vida das pessoas, mais graves ainda. E é de lá, do fundo do poço, da escravidão do pecado, que o nosso Senhor Jesus nos tirou. De onde nós não podíamos sair sozinhos. Porque ninguém pode sair sozinho desta situação. Ninguém. É preciso que haja uma polaridade entre a atitude desta pessoa e uma correspondência à atitude desta pessoa. A resposta que a palavra de Deus nos dá é que qualquer pessoa que se arrepende dos seus erros, qualquer pessoa que se arrepende dos seus pecados e alcança perdão, é restaurado, pode ser restaurado ao seu estado de valor, à sua vida, à sua felicidade anterior. Preste atenção nessa palavra, arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Preste atenção nesta outra palavra, perdão. Diga perdão. Nesta questão da restauração, da recuperação dos valores, é muito importante entender isso, a importância do arrependimento e a importância do perdão.
A atitude do arrependimento está num polo, numa ponta. A atitude do perdão está no outro polo, noutra ponta. É preciso que arrependimento e perdão se encontrem num ponto de encontro. Quando arrependimento e perdão se encontram num ponto de encontro, o milagre acontece. Arrependimento e perdão precisa se encontrar numa síntese e se tornar algo comum, uma coisa só, para que o arrependimento seja eficaz e o perdão seja eficaz. Amém? Você vai já entender melhor tudo isso. A palavra arrependimento, originalmente, ela significa retorno, ela significa conversão, ela significa voltar. Metanoia, da maneira mais explicada, disse que significa mudança de pensamento. Mudar o pensamento. Mas não é simplesmente mudar o pensamento, porque eu posso mudar o pensamento para vários rumos e tomar tantas quantas direções eu quiser, mudando o pensamento. Mas quando se fala de arrependimento e de mudança de pensamento, significa mudar o pensamento no reconhecimento do erro, mudar o pensamento no reconhecimento do pecado e voltar atrás. Voltar ao lugar de onde saiu. E não a outro lugar. O mistério, o segredo, a eficácia do arrependimento não está em mudar, não está em converter, não está em tomar novos rumos, está em voltar. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de onde caíste. Muitas pessoas falam que se arrepende, mas não quer voltar ao lugar onde caiu. Quando nós nos arrependemos, o arrependimento produz o sentimento de volta. O arrependimento produz o sentimento de conserto. O arrependimento produz o sentimento de reparo. E este conserto, este reparo, só pode ser onde houve o mal. Então, o arrependimento é voltar ao lugar original da queda. Você entendeu? Amém? Diga amém, diga glória a Deus. Louve o Senhor, me ajude a pregar nessa manhã. E o que significa perdão? No Velho Testamento, a palavra para perdão que mais se usa tem o significado de cobrir, expiar. Cobrir, expiar. Vindo para o Novo Testamento, é doar, conceder, bondosamente.
dar bondosamente o perdão. É dar aquilo que a pessoa não pode dar-se a si mesmo. Então, o ofendido tira a ofensa de si, retirando a ofensa do outro, dando perdão. Perdoar é fazer desaparecer a culpa daquele que te ofende. Então, quando eu perdoo alguém, eu cubro a culpa daquela pessoa, eu cubro a ofensa daquela pessoa, e não mais vejo naquela pessoa que me ofende, que me ofendeu, a culpa. Não vejo mais naquela pessoa que me ofendeu o mal que ela praticou contra mim, porque eu perdoei, eu cobri aquilo. Eu dei, eu concedi bondosamente o perdão àquela pessoa. Amém? Essas questões parecem às vezes simples, mas na prática é que elas se tornam conflituosas e difíceis de se praticar. Porque aquele que precisa se arrepender, não quer voltar ao lugar de destino, de partida. E aquele que precisa perdoar não quer deixar de ver o outro como que nunca fez nada. Eu te perdoo, mas você é o mesmo miserável que me fez mal. Eu te perdoo, mas eu estou de olho aberto. Não pensa que eu esqueci. Não perdoou. Não cobriu. Você continua enxergando mal no outro que te fez mal. Vamos entender melhor isso? Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? Você está muito quieto. Me ajuda! Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A eficácia do arrependimento, ou seja, quando é que o arrependimento é funcional? Quando é que o arrependimento funciona? Você quer saber? Quando é que o arrependimento funciona? É tudo baseado no texto que nós lemos. Você lembra do texto que nós lemos? Então eu estou pregando baseado nele. Quando é que o arrependimento funciona? O arrependimento funciona. Acabei de explicar o que é arrependimento. O arrependimento só funciona quando eu tenho para onde voltar e para quem voltar. Preste atenção nisso. O arrependimento só é eficaz se eu tenho para onde voltar e para quem voltar. Porque quando eu errei num determinado lugar. Porque quando eu errei contra determinadas pessoas. Então eu tenho que voltar para aquele determinado lugar e eu tenho que voltar para aquelas determinadas pessoas. É isso que o filho pródigo faz, caindo em si. Ele diz: quantos na casa de meu pai? O lugar é a casa de meu pai. E a pessoa é o meu pai.
Quantos na casa de meu pai? Oh, aleluia! O milagre começa a acontecer porque ele, no arrependimento, descobre que ele saiu de um lugar, mas ele pode voltar para aquele lugar. Ele pecou contra uma pessoa, mas ele pode pedir perdão para aquela pessoa. Mas lembre-se que eu disse que há uma polaridade. O arrependimento numa ponta e o perdão na outra ponta. O milagre só completa quando há um lugar para voltar e quando há alguém naquele lugar esperando que você volte. Não adianta se arrepender. Não que não se possa arrepender. Mas eu estou falando da eficácia do arrependimento. Da coisa completa. Quantas pessoas já se arrependeram, mas não tiveram para onde voltar. E não tiveram para quem voltar. Porque o arrependimento espera essa completude. O arrependimento espera essa totalidade. O arrependimento espera se realizar, não em si. Nenhum arrependimento se realiza em si. O arrependimento se realiza no reencontro com o perdão. É esse milagre que muita gente às vezes não compreende, não entende, não percebe e obstrui o milagre da renovação, obstrui o milagre da restauração, obstrui o milagre do retorno. Porque enquanto o outro se predispôs, arrependido, a voltar, eu na outra ponta não estou esperando e nem estou disposto a perdoar. Mas é interessante que nós, na nossa mentalidade humana, nós sempre estamos querendo que as pessoas se arrependam. Nós sempre estamos querendo que as pessoas melhorem. Nós sempre estamos querendo que as pessoas resolvam a sua vida. Coloque isso na vida prática. Quantas amizades deixaram de dar certo porque um amigo, uma amiga errou, pecou contra o outro. E lá na frente, mais adiante, um deles se arrependeu e quis voltar. Mas quando ele quis voltar, o outro amigo na outra ponta não estava esperando a volta dele e nem estava querendo perdoar. Não há milagre. Mas ele diz para todo mundo que gostaria que esse amigo, eu quero que ele se dê bem, eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele... Mas eu não estou disposto a perdoar. O perdão obstruindo o arrependimento. O que você é nessa manhã? Perdão ou arrependimento? O que você é nesta manhã? Arrependimento ou perdão? Você é aquele que está se arrependendo e precisa de perdão. Você é aquele que está querendo que o outro se arrependa e você precisa dar o perdão. Que somos? Levante a sua mão para o céu e dê glória a Deus. Isso nos faz pensar. Isso nos faz pensar. O que adianta alguém se arrepender se não tiver para onde voltar? O que adianta alguém se arrepender se não tiver para quem voltar?
O que adianta a mulher que errou contra o marido se arrepender se não tem como voltar para o marido, porque o marido não vai perdoar, o marido não vai receber? O que adianta o marido se arrepender se a mulher não vai perdoar, se a mulher não vai receber? Ele se arrepende, mas não tem mais lugar. Ele se arrepende, mas não tem mais para quem voltar. Ela se arrepende, mas não tem mais lugar. Ela se arrepende, mas não tem mais para quem voltar. O que adianta? Essa é uma miséria que está acontecendo no meio do cristianismo. Pregamos arrependimento. Arrependa-se. Mas na hora de perdoar, não. Levante a sua mão para o céu e clame o sangue de Jesus. Diga: o sangue de Jesus tem poder. Sai para lá, Satanás. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oh, aleluia. Aleluias. Karamashuri kandaramashiri andarabas. Uri kandalamana shuri kandarabalabas. Talvez essa não seja a minha, a sua, a nossa condição nessa manhã. Mas e amanhã? Talvez você esteja dizendo: essa palavra, graças a Deus, não é para mim. Pode ser que não é hoje, mas é para mim, é para me prevenir. Deus está nos prevenindo. Deus está nos falando como é que funciona o milagre nas amizades arruinadas. Como é que funciona o milagre nos casamentos arruinados? Como é que funciona o milagre nas vidas arruinadas? Oh, aleluia. Que Deus maravilhoso é nosso. Que Deus maravilhoso é o nosso. Que Deus maravilhoso é o nosso. Não vai acontecer nada enquanto você não quiser voltar para o lugar onde você caiu, onde você prevaricou, porque é lá que alguém está te esperando para perdoar, para te dar perdão e as coisas voltar a ser como antes. Por isso que o primeiro grito do cristianismo é: arrependei-vos. Volte para trás. Não continue no erro. Não continue no pecado. Não continue na miséria. Saia do caos. Volte para trás. Aleluia. Levante a sua mão e adore. O Espírito de Deus está aqui. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Levante a sua mão e adore ao Senhor. Oh, aleluia. 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 Hey, aleluia. Oh. Ei. Ele é santo. Ele é santo.
claro que talvez eu, por descuido, possa pensar, então é fácil, eu erro e me arrependo. Não é assim. Ninguém que erra está inicialmente consciente do erro. Ninguém. Aliás, a Bíblia é contundente nisso, Hebreus é contundente. Quando alguém é consciente do erro e erra, Hebreus diz, já não resta nem mais sacrifício para isso. Porque você sabe que não pode errar, você sabe que isto é errado e quer errar. Você está pisando na graça. Você está pisando em Cristo. Então não erre. Mas, via comum, erramos sem consciência do erro. Geralmente erramos entendendo que aquilo é o melhor para nós. E é lá na frente que se toma consciência. Porque os efeitos do que é certo é a justiça, é a bondade, no sentido prático da vida, não no sentido das coisas. Porque mesmo fazendo justiça, mesmo fazendo o que é certo, podemos sofrer. Mas sofremos sabendo que estamos certos. Isso nos dá paz. Eu estou sofrendo, mas estou certo. Eu estou sofrendo, mas estou na verdade. Eu estou sofrendo, mas estou fazendo a coisa justa. Eu vou dormir em paz. Mas quando eu estou fazendo a coisa errada, as coisas podem estar dando certo ou não. Os efeitos são horríveis. E é quando os efeitos horríveis começam a acontecer, a roubar, a matar e a destruir, especialmente a paz interior. E o que só paira é a acusação do erro. É aí que a pessoa vai cair em si. E caindo em si, ele disse: quantos jornaleiros de meu pai têm fartura de pão e eu aqui estou morrendo de fome. Irmãos, isso é um milagre. Essa frase parece uma coisa absurda, mas essa frase ela é linda. Mesmo cheia de horror, de terror, ela é linda porque a pessoa está se enxergando na miséria e ao mesmo tempo está enxergando o seu porto seguro lá atrás, para onde pode voltar. Arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é o sentimento de volta. É o sentimento de volta. Remorso é o sentimento de autocondenação. Eu errei, não tem mais jeito, eu não mereço, comigo nada dá certo. Isso é remorso. Arrependimento é: eu preciso voltar. E mais do que essa consciência é: eu vou me levantar daqui desse lugar e vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão para ele e vou dizer para ele: Pai, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas tem-me como um dos teus jornaleiros. Isso é arrependimento.
arrependimento, decisão de voltar. Talvez Deus está falando, talvez não, provavelmente o Espírito Santo está falando com alguém aqui: para de fazer isso, para agora, enquanto há tempo, e volta a ser aquele crente maravilhoso, adorador, falador de língua estranha, cheio do Espírito Santo. Volta. Aplauda o Senhor, vamos terminar. Ei, aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Essa é a grande eficácia do arrependimento e do perdão no cristianismo. É a grande eficácia do arrependimento e do perdão do cristianismo. O reencontro da confissão, o reencontro da confissão com o perdão. O milagre está aí. A confissão é a realidade do arrependimento. O perdão é a realidade do amor. Quem se arrepende, confessa. Tomou ciência da sua culpa e se livra dela na confissão. Quem recebe a confissão, perdoa, porque ama, dá o perdão e cobre a culpa do outro. É tudo isso que a gente vê no final da história. O pai está lá no portão, supostamente, sempre, todos os dias, olhando ao longe. Sabe, irmão, uma coisa maravilhosa é que quem ama é uma coisa absurda. O amor é uma coisa absurda. O amor, ele é perdão em todo o tempo. Diga para o seu irmão: o amor é perdão em todo o tempo. Eu não estou dizendo que o amor perdoa hoje, perdoa amanhã. Não, eu estou dizendo que o amor já é perdão. Ele é contínuo tempo perdão. Porque quando você é amor e alguém erra contra você, ele obstrui a comunhão do amor. E o que o amor faz? Ele já começa a esperar ali. O outro está indo embora, mas o amor já está esperando ele voltar. Ali. Passa um dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, quem sabe anos. Mas desde o momento da partida até o momento do regresso, o amor esteve firme, esperando ele voltar. Não é algo que eu vou te dar quando você vir confessar. É algo que eu vou te dar porque eu já sempre tive para te dar. Se no momento do erro você volta atrás, já se perdoa ali.
Bíblia diz: não durma com o erro. Não se coloca a ira sobre o sol. Então, nesse reencontro, acontece, fique de pé. Acontece a cobertura, a doação. Quando o filho confessou, quando o filho pediu perdão, o que é que o pai fez? O pai falou: dá a ele roupas novas, dá a ele um anel para colocar no dedo. O perdão cobre, troca as roupas. O filho foi revestido de roupas novas. O filho foi revestido de perdão. E recebeu um anel nos dedos. Um anel que dizia: restaurado, perdoado. Você não é, a partir daquele momento, você não é aquele que errou. Você é aquele que sempre foi antes do erro. O perdoado não pode ser depois do erro. Ele é antes, ele é aquele que você vê antes do erro. O marido perdoado é aquele do primeiro encontro, do primeiro beijo, do primeiro amor. Não é o depois do erro. Não é o castigado porque errou. A mulher da mesma forma. É roupa nova, é anel no dedo, é tudo de novo. Não é tudo novo, é tudo de novo. Isso é restauração. E esse é o milagre do arrependimento e do perdão em Cristo Jesus para a nossa vida. Você pode louvar a Deus. Você pode louvar o nome do Senhor. Nós já iríamos cantar, mas eu vou perguntar: há alguém aqui nesta manhã que queira conscientemente dizer: eu preciso me reencontrar com a graça e com o perdão de Deus. Eu preciso ser perdoado. Pode ser coisas simples, mas coisas simples que estão prejudicando você. Pode serem coisas enormes, mas que estão prejudicando você. Se você quiser, você tem a oportunidade de vir aqui à frente em nome de Jesus Cristo. Eu convido você. Há alguém? Eu não posso deixar nem parar sem perguntar para você. Se você quiser, venha aqui à frente em nome de Jesus. Deus é poderoso para abençoar a tua vida.